Prontinho, vamos começar nossa live. Repetindo aqui o tema, a raiva e a indignação e as questões que envolvem uma pseudopacificação, né, a tentativa de considerar o sentimento de raiva como uma coisa a ser banida 100%. Bom, primeiramente, dando as boas-vindas a quem já começou a assistir, eu vou aqui desenvolvendo aos pouquinhos para que todas as pessoas possam interagir, né? Vou tentar responder o máximo possível às perguntas que chegarem. Eu vou virar aqui um pouquinho de lado, porque fica melhor para mim. Eu estou olhando aqui uma tela um pouquinho maior, então não vou olhar diretamente aqui para a câmera, vou olhar aqui para o lado, fica melhor, né? Então vejam só, eu peguei aqui alguns tópicos, eu até separei alguns tópicos importantes, sobre essa questão da raiva. Eu vou até aqui procurar aqui o material que eu tinha divulgado antes sobre o sentimento de raiva, sobre qual seria, né, qual seria o problema de segurar demais a raiva, tentar eliminar a raiva, como se aquilo ali fosse possível, né? Eu coloquei um aviso ontem, aviso aos navegantes, amanhã, sexta-feira 13, às 15 horas, aliás, sexta-feira 13, ótimo, para começar a falar sobre esse tipo de coisa. É o dia da morte na fogueira de Jacques de Molay, né, um cavaleiro templário que deu origem, que faz parte de toda a história da Ordem do Templo, né? E, então, aqui na página Carlos Holanda Astrologia, e a raiva é sobre raiva e indignação no mapa astrológico e a desconstrução do estereótipo de pseudopacificação. O título é enorme, mas era para criar essa sensação mesmo de esquisitice. Nós vamos falar aqui uns 30 minutos aproximadamente, em função da conjunção atual de Marte com Plutão e Marte com Saturno no mapa de hoje, para o mundo inteiro. Marte, Saturno e Plutão estão em conjunção, né? No caso, Marte e Saturno estão em conjunção, Marte e Plutão também. Ele está, como se diz em astrologuês, enquadrado entre Plutão e Saturno. Tá? Saturno em 9 graus, Marte em 14 graus, Plutão em 21 graus de Capricórnio. Marte está exaltado, está super poderoso, e estamos com o Sol ainda no signo de Áries. É interessante a gente falar sobre esse tópico, né, da raiva, porque muita gente vê no Facebook, algumas vezes a gente escreve: poxa, eu não gostei de determinada coisa, e é algo totalmente descompromissado. E muitas vezes as pessoas vêm ansiosas por fazer o bem, né? E ansiosas, não, fique calmo, acalme-se. Mas a pessoa não está nervosa. Nem só eu, nem você. Né? É uma forma de se expressar, como, por exemplo, certa vez eu escrevi na minha linha de tempo que eu vi o trailer do filme que vai estrear agora, dos Vingadores, da Guerra Infinita, e tem uma hora que o Capitão América segura as mãos de um ser mega over blaster poderoso, que é o Thanos. O Capitão América não tem força suficiente para aguentar com ele. Então, quem gosta de quadrinhos vai entender isso. Então, eu coloquei assim, mas que absurdo, né? Capitão América aguentar com Thanos? Assim não dá. E quem não conhece o contexto da coisa, mas sabe que a criatura que tem o Sol em Áries, né, já pensa logo que eu estou irritado com alguém. É um estereótipo, gente. Isso não acontece apenas com este aqui que vos falo, mas com toda e qualquer pessoa que está sujeita a alguma manifestação de assertividade. Pode ser ariano, pode ser libriano, pode ser... O libriano é tido como alguém que não tem assertividade, lê do engano. Piscianos não têm assertividade. Depende. Que mapa você está falando? De qual mapa? Cancerianos não têm? Então isso é algo bastante controverso. Precisa ser pensado de uma maneira que... Está aqui. Precisa se pensar, já estou vendo aqui, já 3 pessoas entraram, né? Então precisa ser pensado de uma maneira que não estereotipe, não rotule as pessoas por causa dessas manifestações. Eu vejo também com uma certa frequência muitos praticantes de meditação condenarem a expressão da raiva. Porque a raiva é isso, a raiva te contamina, a raiva vai crescendo, você alimenta a raiva.
Olha, nada disso está errado. Nenhuma dessas argumentações está incorreta. Eu concordo com grande parte dela. Mas eu não concordo de jeito nenhum, não posso concordar com suprima a sua raiva, esqueça que ela existe. Olha, isso não vai acontecer. Eu lamento, eu espero que eu não esteja criando uma sensação muito desconfortável para quem defende o contrário. Até porque essa sensação muito desconfortável se chama raiva. Né? E a pessoa que diz que não, que a raiva é ruim, que não sei, está sentindo na hora em que ela vai demonstrar sua insatisfação. Demonstrar insatisfação é demonstrar, expressar esse sentimento de raiva. Não é transformar isso em violência. Violência é muito diferente de raiva. É uma raiva ao cubo, uma raiva à 10ª potência. Tá? Raiva é o modus operandi e o motor da assertividade, da forma com que você se coloca no mundo. Eu vou dar alguns exemplos aqui importantes e interessantes, que eu fiz uma listinha, são tantos, e eu volto a dizer, eu não, em nenhum momento nem vou desqualificar o uso das práticas meditativas no controle das emoções, até porque não tem o que desqualificar ali. Eu mesmo pratico, eu pratico muito. Boa tarde, Ana Delamare. Então, a meditação ela é fundamental, muito mais do que pura e simplesmente um controle das emoções, porque você não controla uma coisa que não está sob seu controle. E aí, uma parênteses, um amigo meu, Hernando Fornari, colocou no Facebook há poucas horas que, digamos que destino livre-arbítrio, né? Você suponha que você seja um barco, né? A sua vida e você seja um barco, e que você esteja no mar, né? E você está tentando governar a sua direção com o seu leme, né? E com a vela do seu barco. Só que você não controla o mar, o oceano e nem o vento. Então, o livre-arbítrio e o destino estão nessa base. O que isso tem a ver com as emoções? As emoções fazem parte do mar e do vento. Não são coisas controláveis, são redirecionáveis, são adaptáveis. Mas controlar a raiva, por exemplo, é a mesma coisa que pedir para ela se manifestar em algum outro lugar. É como você dizer assim, eu tenho um Marte ruim, ele é muito forte, ele está na primeira casa do mapa, vai dar uma evidência enorme ao planeta Marte. Como assim o Marte é ruim? Esse Marte está muito poderoso. Diferente. É como você ter uma fonte de energia elétrica na tomada e ter uma fonte de energia elétrica numa pilha. O Marte na primeira casa está na tomada. Tem muito mais energia ali para gastar. Se é bom ou se é ruim, depende. O que você vai fazer com aquela coisa? Tá? Então, é muito problemático a gente condenar a situação assertiva, a manifestação de comportamentos assertivos, né, seja pacífico, seja lindo, seja maravilhoso. Eu também gostaria muito, acho que muita gente, inclusive as pessoas que expressam a raiva, gostariam muito de ter uma vida pacífica e tal. Só que nós vivemos num mundo dual, vivemos num mundo que tem claro e escuro, que tem certo e errado, que tem... Enfim, nós vivemos numa situação em que a gente tem que lidar com essa dicotomia, com essa dualidade. E não adianta lidar, porque raiva não se cura com raiva. Concordo também. Também é perfeito. Raiva não se cura com raiva. Violência não se cura com violência, exceto se você está acuado e você não tem mais o que fazer, você tem que se defender. E aí você enfrenta, que é o último recurso, a última coisa a fazer. Mas, em geral, violência não se cura com violência, ódio não se cura com ódio, mas com amor, com compreensão, com inteligência. A gente vai dobrando a coisa. Até aí, nenhuma discordância de jeito nenhum. Mas você não manifestar, você não expressar a sua energia, a sua necessidade de ser assertivo e de autoafirmar-se, é um perigo, porque a raiva não vai sumir. Tá? Ela não some, mas eu faço meditação e não desenvolve isso. Conheço fulano que faz meditação, ele nunca se exalta. Talvez você não tenha visto ele se exaltar. Não existe isso. Mas e o Dalai Lama? E o Satya Sai Baba? Cada ser humano tem uma forma particular de expressar suas emoções, a raiva. A raiva não precisa ser explosiva.
mas ela vai se manifestar de alguma forma. Por exemplo, assim, você não vai suprimir. Eu vou pegar aqui a minha listinha. Né, a raiva não sai. Tá? É a mesma coisa que você querer apagar o planeta Marte do seu mapa. Ela não vai sair. Então, suprimir a raiva, abafar a raiva, vai parecer para todo mundo que está fora que você está lindo, maravilhoso e fofo. Bom, fofura é uma coisa que existe, mas não existe o tempo todo. Tá? Às vezes uma pessoa aparentemente muito fofa, aquela coisa extremamente calorosa, amorosa, por dentro tem problemas muito sérios, né? E não está sendo autêntica. Tá? Eu acredito piamente que há pessoas, é uma crença minha, que há pessoas que têm muito menos expressões de raiva do que as outras. Eu vejo isso até em consultório. Mas tem. Tá? Então, suprimir, abafar, dizer que ela não existe é um perigo, porque ela vai ressurgir de alguma forma, como se fosse uma infiltração na vida. Como é que isso acontece? Às vezes outras pessoas vêm e falam de uma maneira muito rude com você. Outros vão simplesmente provocar você. Tá? O que é isso? Você fala, mas eu não fiz nada. Eu também concordo. Acredito que você não tenha feito absolutamente nada. Tá? Não do jeito que você pensou. Você não agiu, não provocou, mas provocou, porque você não está se afirmando em nenhum momento. No momento que você não se afirma, as outras pessoas que também têm um lado sombrio, todo mundo vai ter, até os santos que você classifica como tal, terão um lado sombrio. Essas pessoas vão colocar, vão se afirmar na sua frente, a competitividade dela vai te engolir. Tá? E não pense que eu estou dizendo isso para você sair, não, seja competitivo, não deixe os outros se engolirem, corra atrás, massacre. Não é isso, está longe de ser isso, mas prestar atenção. Tá? Faz parte do processo de desenvolvimento da própria consciência uma atenção sobre o que você está fazendo, inclusive sobre a raiva e a expressão ou não dela. E aí, outros agridem, podem provocar as situações, inclusive, que a pessoa, não, eu não tenho nada disso. Eu acho meio duvidoso. A pessoa pode não perceber, pode não querer perceber, pode se enganar, mas quase sempre a gente é agredido quando a gente não se mostra assertivo. O que é se mostrar assertivo? Alguém chega e fala assim, mas você está fazendo esse negócio aqui, não está bom, você devia fazer assim melhor. Peraí, precisa falar desse modo? Você fala assim, olha só, eu vou fazer, mas você baixa um pouquinho a bola, nós vamos nos tratar com respeito. Isso é a sua raiva falando. Você foi violento? Eu não vejo. Não vejo como. Você foi assertivo. Você falou, olha, meu lugar é esse, seu lugar é esse, não invada. Eu não vou invadir o seu, vou respeitar. Essa forma de ser direto é usar a raiva. Tá? Muita gente fala, os signos do zodíaco, que são mais criticados, curiosamente, tem algo marcial muito forte, né? Que são Áries, Escorpião e muitas vezes o Capricórnio. O Virgem entra pelo excesso de criticismo que ocorre muitas vezes, né? Mas Áries, Escorpião e Capricórnio são muito criticados. Os dois primeiros pela agressividade muito forte. Um por uma agressividade muito direta e o outro pela agressividade velada. O Áries pelo direto e o Escorpião pelo velado. O Capricórnio pela agressividade que ele faz a partir das pressões econômicas, temporais, pressões por autoridade. Tudo isso é raiva, gente. Tudo isso é raiva. É ilusão pensar que essas pessoas não têm isso. É só frieza de Capricórnio. Marte está exaltado no signo de Capricórnio, que, aliás, é o que está acontecendo hoje. Marte está em Capricórnio. Tá? É um ótimo momento para a gente pensar com frieza e com racionalidade, Capricórnio, sobre esse assunto. Raiva, Marte. A raiva, a assertividade, a força, a aplicação, o uso dela, todo mundo tem. Tá? Todo mundo tem, desde criancinha até velhinho, todo mundo tem. E aí, outras situações quando a gente suprime a raiva, faz com que a gente faz de conta que ela não está ali, que ela não existe, que a gente meditou, que a gente está lindo, maravilhoso. Meditar vai ajudar, Paca. Vai, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito. Mas não vai fazer sumir. Não vai fazer sumir. Você quer lidar com a sua raiva, você tem que pegar ela e colocar no lugar onde ela tem que estar, que é na ação construtiva, que é na forma de você sair da inércia. Sair da inércia, tem que sair da inércia. Às vezes a gente culpa os outros porque porque os outros não me levam a sério. Não te levaram a sério? Faça você sozinho. Mas não é fácil. Eu sei disso, não é nada fácil. Não é fácil fazer as coisas sozinho. Mas às vezes não tem jeito. E é com
esse sentimento de falar, também quer saber? Eu vou fazer. É com isso aqui que você sai e você está criando uma coisa extremamente positiva. E não é com, oh, que lindo, maravilhoso, meu amor, vou fazer carinho. Não, tá? Às vezes você fala assim, aquela pessoa me deixou irritado, vou dar uma rosa para ela parar de me encher o saco. Você está fazendo uma coisa bonita, né? Mas é tudo com uma ação. Tá? Isso tudo são níveis diferentes de raiva. Repito mais uma vez para quem chegou agora, raiva e violência são coisas diferentes. A raiva, né, a agressividade, na verdade, é uma coisa, a violência é uma agressividade que perdeu, que se espalhou, que exacerbou. Mas a agressividade ela é necessária. Então, até tem um livro do Howard Sasportas falando sobre isso, se não me engano, é um com a Liz Green, Os Deuses da Mudança, que é o do Sasportas, tem... Isso é mais para a astrologia psicológica, né? Mas tem várias maneiras. Um astrólogo medieval não pegava e achava que a raiva ia desaparecer. Ele podia não gostar daquilo ali. Marte era considerado um planeta maléfico. Podia não gostar. Mas o sujeito tinha plena consciência de que não dá para fazer aquilo apagar da existência. Né? As outras situações que ocorrem quando... entre outras situações que ocorrem quando a gente abafa a raiva, né, quando a gente tenta suprimi-la, é a gente se machucar por estabanação, a gente fica estabanado, a gente fica rinoceronte dentro da cristaleira. São frequentes as situações em que você tem mesinha de centro e adeus mesinha de centro e a canela junto, né, a perna tudo junto. Você pode quebrar coisas por acidente, às vezes você está com raiva, está suprimindo, está achando que está lindo e maravilhoso, vai fazer cafezinho, né? Só que bate a colher com açúcar com tanta força que quebra a xícara. Né? Quando você vê, aquilo ali foi uma manifestação de uma raiva que você não quer reconhecer, ela está vindo pelas frestas da sua razão. A sua razão está querendo racionalizar tudo e a raiva está vindo pelas frestas, você não elimina. Outra coisa é a gente ficar propenso a esses pequenos acidentes, né? E você pode resistir o quanto você quiser, mas quando a raiva não expressa, ela circula você, né, ela circunda o tempo todo de modos diferentes. Já disse aqui, com pessoas agressivas em volta, com atitudes rudes, com você provocando sem saber, você não sabe que está provocando. Tá? Existe a agressividade passiva. Uma agressividade passiva é aquela que a gente, em geral, Marte em Touro costuma fazer muito isso, né? Tem gente que diz que o Marte está manso, porque o Marte está em Touro, está em exílio, o Marte está em Libra, está em exílio, o Marte está em Câncer, é fraquinho, né? Tá em depressão, o Marte está em Peixes, é Marte manso. Primeiro que não existe Marte manso. Tá? Vou voltar a esse assunto do Marte manso já já. Mas segundo, que vamos supor que você tem um Marte em Touro, e pode ter uma agressividade passiva, que é aquela coisa assim, eu não vou fazer pirraça, eu vou empacar, eu vou fazer você arrancar seus cabelos, de uma maneira de agredir. Existem milhares de formas de cometer agressões e milhares de formas de cometer o pior, que é a violência simbólica. A violência simbólica, quando você tem recursos financeiros a mais e humilha o outro, quando você está numa posição social de poder, né, de controle, e você suprime as expressões alheias, quando você está numa sociedade burra, como a nossa, androcêntrica e machista, e você diz que uma mulher não pode, porque mulher é ridículo, né, é burrice, e é uma violência simbólica. Quando você diz que uma pessoa que acabou de se formar, ela não pode ter competência alguma, ela pode não ter a experiência que alguém muito experiente tem, mas alguma competência ela tem que ter desenvolvido. Então, alguma chance precisa dar. Quando isso aqui ocorre, quando você subestima demais os outros, você está cometendo violência simbólica. Então, existem muitas formas. Quem quer se aprofundar nesse tema da violência simbólica, pode estudar um bocado do Pierre Bourdieu. Tem um livro chamado A Dominação Simbólica. É um sociólogo francês, é maravilhoso, e é um sociólogo marxista, viu? Antes que alguém pergunte qual é a linha dele, é um sociólogo marxista, mas você vai ver que, assim, por mais que você não goste de Marx, eu acho uma pena, você tem o direito de não gostar, né? Mas eu acho uma pena. Mas por mais que você não goste de Marx, o Pierre Bourdieu é excelente, você vai extrair muita coisa boa do pensamento desse pensador, desse filósofo, sociólogo. Tá? Então, essa questão da violência simbólica, existem muitas maneiras de você perpetrá-la.
E que outras coisas importantes, né? Tem algo que, assim, eu vou me colocar aqui na jogada. Não vou dizer que eu sou santo, porque eu não sou, e muita gente me conhece, sabe que eu não sou. Sabe que quando me provoca, se eu acho que é válido, eu só respondo quando eu acho que é válido. Tá? Mas se eu acho que é válido, eu vou responder. E vou responder tão duramente quanto eu fui atacado. Né? E na maioria das vezes eu não respondo, eu apago, não quero nem saber, porque aquilo ali não vai ser uma perda de tempo, é uma besteira contribuir e alimentar a agressividade alheia quando a pessoa está tão convicta de uma coisa que ela não pode provar. É muito chato isso, então a gente contorna. E para isso existem as técnicas de meditação, a pessoa não aguenta, toma floral, faz qualquer negócio, ou vai para uma academia, né, começa a socar saco de pancada, vai fazer musculação, fica cansado, que parece piada do que eu estou dizendo, mas não é não. Você fazer isso, literalmente você apruma a sua capacidade de direcionamento da agressividade. Isso é recomendável para todo mundo que tem signos de fogo em muita quantidade dentro do mapa. Signos de fogo, para quem não sabe, Áries, Leão e Sagitário. Em muita quantidade, tem muitos planetas ali, tem uma ênfase, o Sol, a Lua, o Ascendente. É recomendável que a pessoa pratique algum tipo de atividade física que possa fazê-la, pelo menos, bufar umas 2 ou 3 vezes por semana, pelo menos, para que ela consiga dominar esse estado emocional de um excesso de energia muito poderoso. Então, isso aqui é uma maneira. Como eu estava dizendo, eu vou me colocar aqui no rolo, né? O agressivo aqui vai se colocar no rolo. Eu já tentei todas as técnicas que você possa imaginar. Se você disser assim, não, você está dizendo que meditação funciona, mas não é tudo, é porque você não fez direito. Meu querido, fiz anos e anos, são 30 anos tentando, tá? São 30 anos conhecendo várias formas diferentes. E não que isso me torne a pessoa mais sábia do mundo em termos de meditação. Mas conheço muitas pessoas que fizeram e não conseguiram nem a metade do que eu consegui. Tá? Isso aí, inclusive, essa frase que eu acabei de usar é uma frase que expressa assertividade e ela só veio por causa de agressividade, mais uma vez. Né? Então, já tentei, sim, muitas técnicas. Meditação, neguei, né, negação de agressividade, assumir uma passividade que não era verdadeira, né, uma tendência, assim, vamos evitar, porque assim a raiva vai dissipar, aquela situação constrangedora não vai voltar, ela volta. Eu tentei todo tipo de técnica, né, tentar esquecer, trocar a agressividade por ações fofinhas, né, meu amorzinho, que bonitinho, ações fofinhas. Também já tentei isso, nada disso foi o suficiente, nada disso é satisfatório. Para algumas pessoas pode ter um resultado um pouquinho mais prolongado, para outras não vai rolar, especialmente quem tem muito elemento fogo no mapa, né? Ou Marte muito poderoso dentro do próprio mapa. Ou Marte passando por um ciclo dentro do mapa que ative muitas coisas, aí a agressividade vai surgir, não importa quem você seja. Então, existem esses estereótipos de pseudopacificação. Oi, Suna, você entrou agora e não sabe qual é o tema, né? Raiva, indignação, e dentro do mapa astrológico, e o modo como a gente lida com os estereótipos de pseudopacificação. Tá? Espero que você acompanhe a gente aqui. Mas isso aí já estava até avisado, depois é só dar uma olhadinha ali e o vídeo vai ficar disponível. Tá? Então, existem esses estereótipos, né, de pseudopacificação que eu tinha mencionado lá no comecinho, que é aquela coisa assim, eu já vi isso, eu até dei palestra sobre o trânsito de Marte, a pessoa negando e outras pessoas negando. Assim, faço yoga e não me enervo. Poxa, eu acredito em você em grande parte. Eu acho que você fazer yoga vai te ajudar muito. Você fazer meditação transcendental vai ajudar muito. Você ter alguma âncora metafísica, filosófica ou religiosa, seja lá o que for, vai ajudar profundamente, mas não vai fazer sumir, lamento. Tá? Não faz sumir. Você não pega uma energia que faz parte de você e faz ela desaparecer. Você vai tirar, é como você tirar o fígado e não colocar nada no lugar. Não vai rolar. Tá? Então, tem que lidar com aquilo. Aquela coisa é sua natureza, está dentro da sua natureza. Se não é toda, ela faz parte. E vai se manifestar de outras formas por volta. Né? Aí outro vai dizer assim, na minha religião, raiva é feia, então eu não sinto. Né? Eu fico sem palavras, porque
sim, a raiva exagerada é realmente muito desagradável, né? Até o planeta Marte, quando a gente vê na mitologia, o Ares grego era uma divindade muito. Eu já falei aqui, Adriana, que, do Libra, mas em Libra é manso, não existe Marte manso, eu vou voltar a esse tema. Tá? Então, depois quando você vê o vídeo no começo, que ele vai ficar gravado aqui, você vai ver que como e por que não existe e como é que ele se manifesta. Aí, a pessoa assim, eu não tenho raiva porque minha religião eu acho que isso é feio. E, de fato, ter muita raiva é uma coisa que pode ser bastante desagradável. O Marte, na mitologia grega, é, não precisa se desculpar não, Adriano, é só para te lembrar, para você ver o vídeo depois todo. Então, na mitologia grega, o Ares era muito malquisto dentro do Olimpo. Era muito problemático, porque ele era um fazedor de conflito, né? Uma coisa complicada pra caramba. Zeus odiava Marte, detestava ele. Nem a Hera, que a mãe do Marte, não aguentava ele, né? Era quase como se fosse a deusa Ares da discórdia. Brava pra caramba. Então, era sempre muito complicado. Então, em termos civilizatórios, a agressividade é sempre um fator que precisa de direcionamento. Mas, em compensação, no momento em que você está com um conflito, ou então você está com uma situação de digamos assim, indulgência demais, aí entra a disciplina do samurai. Né? O samurai é uma criatura disciplinada, mas você não vai dizer que ele é fofinho e querido, lindo, maravilhoso, amável, dá beijinho no samurai, porque vai levar uma espadada no meio da cara. Né? É uma situação de disciplina, de assertividade, de colocar a alma a serviço de um objetivo. Tudo isso, gente, passa pela questão da agressividade, não é pela fofura. A fofura fica por conta de Vênus, fica por conta de Lua, né? E para quem gosta de planetas transsaturninos, também por conta do Netuno, que é muito fofinho, chega a ser chantagista emocional. Então, isso no lado sombrio, óbvio, né? Não ele todo. Mas outro ponto aqui importante. Quando a pessoa chega assim e fala, você está colocando no Facebook uma coisa que te irritou, mas fique calmo, releve, deixe para lá. Ai, poxa, as pessoas ficam te provocando, você aceita. Bom, vou colocar com o meu depoimento. Quando eu coloco uma coisa no Facebook dando uma bronca, normalmente essa coisa é algo que ocorreu 5, 10 anos atrás. É como se fosse uma instrução. Olha, gente, tem gente que faz isso. E o resultado é isso. Tá? E, na verdade, quando eu estou escrevendo, eu não estou com raiva de coisíssima alguma. Só que aquele estereótipo. A pessoa, o cara é raivoso, tem sol em Ares, então ele vai brigar. Não, não. Cansei de ver aluno mal criado dentro de sala dizer barbaridade para mim e eu aguentar. Claro que às vezes tem que sair, beber um gole d'água, voltar, né? Mas já aguentei cada coisa que muita gente não aguentaria. Muito libriano, muito pisciano não aguentaria, daria logo um chilique. Mas, enfim, tem hora que a gente tem que falar, ó, se continuar, vou dar zero, né? Se continuar com isso, a gente tem que usar. Infelizmente, eu aprendi isso com um outro professor, que, aliás, era capricorniano. Se continuar com isso, você acaba tendo que usar uma coisa que você não queria usar, que era o poder de veto lá do professor. Quando está em sala de aula, pelo menos. E dependendo da situação, é óbvio, né? Tudo depende, tudo é relativo, tudo tem que ter um entrecruzamento de contextos. Então, outra coisa é aquela coisa, fique calmo, não fique nervoso, né? O resultado, em 90% das vezes, a pessoa fica mais nervosa. Aí você fala assim, eu não gostei desse negócio aqui. Que saco. Porra, mas, porra, então você não fica nervoso, mas eu não estou nervoso. Não, você está nervoso, fica calmo, faz respiração, mas eu não estou. Vai chegar uma hora, de tanto que a pessoa está insistindo, o sujeito vai explodir. Você pode ter todos os planetas em peixe, você vai ficar irritado, não adianta. Tá? Uma pessoa que estereotipa você, que te rotula, que às vezes te impede de fazer determinada coisa porque acha que você vai fazer isso, baseado num preconceito, num estereótipo. Se você não ficar irritado, você está com sérios problemas, você está doente, você está com algum temor de se manifestar. Como é que a gente lida com a agressividade? Né? Com a própria agressividade e com a alheia. Né? Primeiro a gente tem que descobrir se a gente não está fazendo a coisa virar fazer o sintoma virar contra nós mesmos, né? Engolindo raiva,
e não manifestando essa raiva, não sendo assertivo, né? Então, quando a gente lida com a agressividade alheia, a gente põe pô, para aí, porque eu também não sou essa coisa santa que você pode bater, eu vou dar a outra face, né? Até porque não foi exatamente isso que o Cristo falou lá no texto lá do Evangelho, não. É uma coisa um pouquinho mais profunda e mais inteligente, né? Não se podia esperar uma coisa menor dali, né? E então assim, para por aí, porque senão vem reação. A agressividade às vezes serve para você interromper um fluxo agressivo. Para, eu não vou revidar, mas vamos parar por aqui, né? Mas engolir raiva para muitos dá úlcera, né? Para muito dá problema. Mas eu sou amoroso, algumas pessoas dizem. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você ser amoroso e não pode ser agressivo porque é amoroso? O Anderson Silva, outro dia fizeram um documentário aí sobre ele. Ele mete o cacete nos caras no ringue, às vezes apanha pra caramba, mas chega em casa é um fofo, né? Dá beijinho, abraça filho, fala manso. Então, ué, por que uma coisa impediria a outra? Né? Ser amoroso não impede você de ser agressivo, nem vice-versa. E nem impede você de ser espiritualizado. Tem tanta gente que tem alta espiritualidade e ainda assim usa a sua agressividade para conquistar território. Usa a sua agressividade para fazer impor o seu modelo de pensamento. Acontece muitas vezes. Eu não vou nem citar nenhuma doutrina, nenhum nome de algum mestre. Basta vocês procurarem na internet, no Netflix, gurus e mestres, vocês vão ver que com toda aquela beleza dos ensinamentos deles, ainda assim eles têm um modelo impositivo. Uma grande parte. E esse modelo impositivo é assim, você não precisa fazer o que eu faço, mas isso aqui é 100% melhor e dá licença que eu estou abrindo meu ashram. Né? É uma coisa assim. Outra coisa tem um dilema ético sobre a agressividade, né? E até porque isso é algo que a gente precisa dominar. Nós não somos juízes, né? A agressividade muitas vezes faz com que a gente condene posturas alheias. Aquele cara ali está pensando diferente, ou aquele cara ali fez isso. Então eu vou lá e vou tirar satisfação e vou acabar com o cara. Isso aí é muito perigoso, né? Muito complicado, eticamente complicado, politicamente complicado, economicamente, juridicamente, assim, é perigoso. E, então a gente precisa pensar muito, né? Então, de fato, nós não somos juízes e executores de uma sentença. Mas aí toda a realidade tem situações e situações. Toda a realidade tem contextos que dialogam com o contexto. Então, cada caso é um caso. E aí há um limite muito tênue entre você não agir porque não seria ético e aquela situação em que você tem o poder, claro, visível, de interferência, há uma situação de fato injusta, visível por todos, injusta, tá? E você não faz nada. Isso até me lembra o filme do Homem-Aranha, né? O Homem de Ferro pergunta para o Homem-Aranha por que ele está salvando todo mundo na cidade. Aí ele fala, pô, mas eu tenho uma força danada, uma capacidade fora do comum, e se eu não fizer alguma coisa, não seria o melhor, não seria mais ou menos a mesma coisa que fazer o mal também? Isso é a pergunta que ele lança, né? Nem sempre é assim, de fato, mas em alguns momentos pode ser. A omissão pode ser facilitar o problema, facilitar a injustiça, né? Então, às vezes, a gente tem que ter uma clareza de consciência muito boa para saber quando interferir, quando não interferir. E a interferência, ela parte dessa ação que é agressiva. E essa ação agressiva não precisa pegar um tacape e dar uma tacapada na cabeça de alguém, mas às vezes, falar, pare, não faça, vou chamar a polícia, vou fazer não sei o quê. Olha, é uma situação em que, às vezes, a interferência é necessária. Mas, repito que o limite é muito tênue. Qual é o limite? Eu vou deixar isso como pergunta para todo mundo pensar em casa, né? Porque eu não tenho essa resposta de todo. Só diante da experiência que a gente vai conseguir ver. Mas, então, esses aqui são os assuntos principais, né, que eu tinha trazido aqui. E lembrando aqui o Marte em Capricórnio. Bom, quem tinha perguntado, mas e se o Marte estiver em Libra, em Câncer, em Peixe? Bom,
Marte em Áries, né, que está em domicílio, Marte em Escorpião também está em domicílio, Marte em Capricórnio está em exaltação. Significa que nesses signos a capacidade de demonstrar agressividade, ela está... E junto com a agressividade vem o tema do título, raiva e indignação. Né? Às vezes você está indignado. A indignação pode ser muito justa. E às vezes você não expressar a indignação entra naquele tema último que eu falei. Você não expressar a indignação, você está facilitando para a injustiça. Você tem que se mostrar indignado. Às vezes as manifestações políticas pró fulano, pró Beltrano no Facebook, elas são muito justas, porque o sujeito está manifestando sua indignação. É claro que se descambar para um bate-boca insano, que não termina nunca, porque um quer provar que o outro é canalha, não sei o quê, não vai ajudar nada, porque a solução está na junção de poderes, na junção de força e poder vencer o problema, que o problema é exatamente, nem sempre é aquele que a gente pensa que é, né? Então, tem que ser prático. Então, a manifestação do Marte em Áries, em Escorpião e em Capricórnio, está muito poderosa. Significa que a agressividade ela tem uma certa facilidade tanto de escoar, né, de ser usada, dirigida, quanto de ser exibida. Né? Às vezes explode, você vai ver só, aquela situação assim, né, que o sujeito se vinga, fica rancoroso. Vale para os três ali. E então ele tá muito fácil dessa potência se manifestar. E quando ele não está? Quando ele está em signos em que ele é considerado fraco, Marte, né? Quando Marte está considerado fraco. Quais são esses signos? São a Libra, porque é oposto ao Áries, onde ele está em exílio. Em Libra ele está em exílio. Touro, onde ele também está em exílio, porque ele está oposto ao domicílio em Escorpião, segundo domicílio dele. Câncer, porque ele está em depressão ou queda, que é a oposição de Capricórnio, Capricórnio onde Marte está exaltado, então Câncer ele está fraco, então fica Touro, Libra, Câncer, onde Marte está muito fraco. Alguns vão dizer assim, meu Marte está em peixe, ele é fofinho. Então o Marte manso, olha o aspas aqui gigantesco, o Marte manso, eu lamento, mas não existe. Vai acontecer com essas pessoas, muitas vezes, aquela situação que eu mencionei alguns minutos atrás, sobre a emoção, a raiva, ela se infiltrar pelas frestas da sua racionalidade ou da sua necessidade de evitar, né, a raiva, de evitar a situação conflituosa. Alguma coisa vai acontecer em volta, ou você quebra alguma coisa, ou dá com a cara na parede, cabeçada, ou dá com a canela na mesinha de centro, você vai ficar estabanado pra caramba e outras pessoas em volta também podem ficar. Isso está tudo dentro do seu campo de experiência. Você pode ser agredido, tal. E tem uma situação ainda pior para acontecer com essas posições mais difíceis, né, mais consideradas fracas para o Marte, que são aquelas em que você acusa outros que são mais assertivos de tomarem conta do pedaço e não darem vez para você, né, para o indivíduo que tem o Marte fraco. Né? E olha que essa fraqueza é muito relativa. Para mapa natal a coisa pode variar. Tá? Vai ver que tem aspectos bons, vai ver que tem conjunção com o signo solar, com a Lua, com o ascendente, então varia bastante, cada caso é um caso. Então, às vezes a pessoa está se ressentindo da assertividade alheia, porque o outro parece que não está dando chance de você se manifestar, e o outro que é egocêntrico, que é agressivo. Não seria, você não estaria contribuindo, talvez, para que isso ocorresse? Porque você está passivo demais, está quieto demais, está esperando demais, no seu cantinho, fazendo assim, para que o outro lhe dê a vez? Às vezes é melhor você falar, pô, peraí um pouquinho, deixa eu falar, dá licença. Por que não? Isso não vai matar ninguém, você não vai desagradar ninguém. Mas tem um modo de falar, tem um contexto de falar, e tem um modo de chegar para aquela pessoa. Né? É uma questão de conhecimento, uma questão de fazer a coisa com um contexto adequado. Mas é bem complicado quando a gente pensa que não está ganhando oportunidade porque os outros estão fazendo isso. É muito frequente com Marte em condições precárias no mapa, mas a agressividade está ali, está no teu campo. Talvez não seja você manifestando direto, mas ela vem até você de algum modo. Muito bem, gente, eu tinha prometido aqui 30 minutos e eu passei aqui 10 minutos, então são 39 minutos de transmissão ao vivo. Eu vou encerrar aqui. Infelizmente, se deixar, eu falo o dia inteiro sem parar. Então eu vou encerrar aqui, vou desejar a todos que tenham tido uma
boa participação, aí que o vídeo tenha sido útil, que as informações ajudem a pensar, mesmo que discordem. Ter raiva não é pecado, né? Expressá-la nem sempre é mau sinal, né? E nem sempre é passível de pedidos de calma. Fiquem com isso na cabeça, até porque daqui para frente as tendências de violência e de situações agressivas no país só tendem a aumentar, e a gente precisa ter muita cabeça boa para entender o que a gente sente com relação a isso. Aqui a Lilian pergunta se o Marte está no ascendente. Ele está forte mesmo em Libra. Isso mesmo, Lilian, perfeitamente. Aí a Adriana já viu aqui, né? Mas é perfeitamente isso mesmo. Tá? E então, vou me despedir. Um abraço para todos. E o vídeo vai ficar disponível aqui para todo mundo ver depois dele ser editado. Ele vai ser gravado aqui pelo próprio Facebook. Vai ficar disponível aqui e vai ficar disponível no meu canal no YouTube. No meu canal Carlos Holanda e no canal, provavelmente vai também para a Companhia dos Astros. Uma dica aqui para todos. Tem gente que pode, só para finalizar essa dica, tem gente que está muito interessada em fazer cursos online porque vive longe do Rio de Janeiro, não consegue assistir as aulas que eu tenho dado ao vivo. Então é só entrar nessa página que eu vou escrever aqui, que eu vou colar aqui, que é aqui agenda de cursos mês a mês, cursos online. Os cursos online, que eu vou copiar aqui agora, para que todo mundo possa acessar esses cursos. Muita gente não sabe que eles existem, mas eles já estão ali, já está copiado, está colado aqui como comentário. Fica aqui o convite para conhecer. Vai ter mais cursos ainda, viu? Obrigado. Obrigado, Vânia Djejan. Vai ter mais cursos ainda lá nessa página. Entrem lá na página para conhecer. Tá? Um abraço e até a próxima.